TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem, o encontro foi marcado e a gente cumpre aquilo que prometeu. Estamos de volta, programa Respostas. Que bom que você está por aí. Esse friozinho, que frio bom, meu Deus do céu. Olha só. Só que tem gente que fala, ó, tá bom assim, padre, mas até esse ponto, mais do que isso, não. Então nós temos aí esse frio que chegou e nós queremos aquecer nossos corações. Procurar nesse programa também, que faz parte da programação da TV Imaculada, essa semente de esperança que chega até vocês, porque nós queremos trazer luz, ajudá-los no caminho que vocês têm feito, exatamente para buscar realizar na nossa vida aquilo que nos realiza plenamente e corresponder à vontade de Deus, aquilo que nós chamamos vontade de Deus, não é absolutamente contrário à realização plena do ser humano. Por isso que no programa Respostas nós entendemos que fé e vida são duas realidades que estão profundamente implicadas. Minha saudação carinhosa então a todos vocês que fazem parte da família do programa Respostas, porque nós já temos um pessoal que aí assiste, né? Sempre a gente participa, via perguntas. E como vocês sabem, nesse primeiro bloco nós temos um momento de reflexão. O momento de reflexão é desencadeado por um texto onde nós temos contato com a tradição da nossa fé, que se exprimiu no Concílio Vaticano II. Esse texto ele é muito importante para nós porque ele é como uma bússola, esse é o termo que os papas depois do concílio falaram, assim chamaram o concílio como a bússola da igreja nos tempos modernos, nesses tempos que nós estamos vivendo. Tempos tão tumultuados, então nós precisamos de uma bússola. E nós estamos lendo o documento, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que do latim traduzindo alegrias e esperanças. Nós vamos agora para o número 4. Acompanhe nesse momento a leitura, porque a gente já vai voltar para a reflexão. E vejam que o texto de hoje fala que nós temos muitos motivos para ter esperanças, mas alerta que também há alguns temores em relação ao nosso tempo presente. Vamos acompanhar a leitura e eu já volto para a reflexão. A condição do homem no mundo atual. Evolução e domínio da técnica e da ciência. A atual perturbação dos espíritos e a mudança das condições de vida estão ligadas a uma transformação mais ampla, a qual tende a dar o predomínio, na formação do espírito, às ciências matemáticas e naturais, e no plano da ação, às técnicas, fruto dessas ciências. Esta mentalidade científica modela a cultura e os modos de pensar de uma maneira diferente do que no passado. A técnica progrediu tanto que transforma a face da Terra e tenta já dominar o espaço. Também sobre o tempo, estende à inteligência humana o seu domínio. Quanto ao passado, graças ao conhecimento histórico relativamente ao futuro, com a prospectiva e a planificação. Os progressos das ciências biológicas, psicológicas e sociais não só ajudam o homem a conhecer-se melhor, mas ainda lhe permite exercer, por meios técnicos, uma influência direta na vida das sociedades. Ao mesmo tempo, a humanidade preocupa-se cada vez mais em prever e ordenar o seu aumento demográfico. O próprio movimento da história torna-se tão rápido que os indivíduos dificilmente o podem seguir. O destino da comunidade humana torna-se um só
e não já dividido entre histórias independentes. A humanidade passa, assim, de uma concepção predominantemente estática da ordem das coisas para uma outra, preferentemente dinâmica e evolutiva. Daqui nasce uma nova e imensa problemática, a qual está a exigir novas análises e novas sínteses. Gaudium et Spes. Muito bem, nós tivemos essa leitura, de fato, quando eu anunciei a leitura, falava de temores e esperanças, mas o texto de hoje, na verdade, ele está se concentrando sobre a mudança do nosso tempo. E vejam que essa mudança, ela foi desencadeada por uma evolução, a humanidade entrou numa nova fase, onde há o predomínio daquilo que nós chamamos mentalidade científica. A humanidade fez novas descobertas, é claro que o concílio aqui está falando de 1963, 1965, já tem um tempo. Mas o concílio está descrevendo para nós como que foi essa fase da humanidade que entrou nessa etapa que nós chamamos de modernidade. O que significou isso? O predomínio com a evolução da técnica, com a evolução da ciência, o predomínio dessa mentalidade científica que terminou por moldar, por mudar os modos de pensar. E, de certa forma, realmente a modernidade é assim caracterizada por apresentar um modo de pensar distinto daquele anterior, que nós chamamos de Idade Média, muitas vezes carregada de muitos preconceitos, leituras feitas com óculos do hoje, mas com certeza hoje também nós temos luzes e sombras neste tempo que nós estamos vivendo. Mas aqui o concílio não está preocupado, em primeiro lugar, em fazer um julgamento do certo ou errado. Em primeiro lugar, o concílio está descrevendo como é esse tempo. Como é esse tempo? Aliás, esse é o título da introdução da Gaudium et Spes. Olha só, qual que é o título? A condição do homem no mundo atual. Veja, essa mentalidade científica marcou profundamente as transformações, sobretudo no pensamento. A gente começa, inclusive, a ver que, com o avanço científico, não só as ciências, como a matemática, as chamadas ciências naturais, mas também houve um progresso muito grande em relação, gente, às chamadas ciências biológicas, ciências psicológicas e sociais. E o concílio diz que bom! Essas ciências são capazes de nos ajudar a conhecer melhor o homem, a conhecer melhor a realidade da história. E nesse sentido, cada vez mais a ciência foi adentrando na vida das pessoas e a técnica, ela não é totalmente neutra. De modo que hoje nós podemos falar qual que é a repercussão, por exemplo, das redes sociais na vida nossa hoje. Existe uma consequência? Existe uma mudança? Com certeza. Estas novas realidades que vão sendo introduzidas vão introduzindo também mudança de comportamento, mudança de pensamento e, por vezes, mudanças também culturais. E é interessante que o concílio fala também que o conceito de história, a possibilidade de olhar o passado, de olhar o hoje, nos coloca numa perspectiva completamente diferente em relação ao passado, Então, esta evolução trouxe muitos conhecimentos. E tais conhecimentos repercutiram na cultura, no modo de ver, essa mentalidade científica. E veja, inclusive, fala uma coisa muito interessante o texto, que hoje nós temos a visão histórica das coisas, A ideia de passado, a ideia de futuro. E é interessante que o concílio já entrevê aquilo que nós chamamos a base do processo de globalização. A ideia de ver o mundo como uma casa comum não é nova. O Papa Francisco usa o termo casa comum, mas esta ideia de globalização, esses processos, iniciaram sobretudo, já tem um bom tempo, com o início da modernidade. O destino da humanidade torna-se um só. Veja que a própria pandemia nos está mostrando isso. Um vírus que começou lá num determinado país, distantes de nós, inclusive quando a gente costumava dizer, olha, é um lugar muito longe, vai para a China, para dizer que é um lugar muito longe, muito distante. Quem diria? Algo que começou lá longe, lá na China, hoje influencia diretamente a nossa vida. Então, para a gente perceber que existe uma conexão global.
Então, o conceito de aldeia global, do mundo como uma aldeia comum, né? A humanidade começou a perceber que existe um destino comum, né? O próprio movimento da história, nesse sentido, com essa visão de passado, de presente, de futuro, a ideia de tempo também começou a passar a impressão psicológica que o tempo passa muito mais rápido, né? Então a gente tem esses fenômenos que acompanham essas mudanças de época. Agora vocês perguntam, o que a igreja tem a ver com isso tudo? A igreja não é do mundo, mas a igreja está no mundo. Então tem gente que usa um lado para justificar uma certa pseudo-espiritualidade que fala o quê? Nós temos que nos preocupar com o céu, o resto aqui não importa. Como não importa? Aqui é o palco da nossa salvação. Ou aqui a gente, infelizmente, determina a nossa frustração total. Por quê? Porque não é o depois que vai dizer o que vai acontecer conosco, mas é o nosso modo de hoje. O conteúdo daquilo que Deus vai nos perguntar no nosso juízo pessoal ou no juízo de dimensão universal está acontecendo agora. Tanto que quando no Evangelho Jesus se coloca no Mateus, no capítulo 25, dizendo: eu tive fome, eu tive sede. A forma verbal está no passado. Que passado está falando? Está falando do hoje. Esse passado do juízo final é o presente de hoje. Então é hoje, é no drama da história, da existência cotidiana de cada um de nós, é onde se joga o drama da salvação. Então nós não precisamos virar as costas para as realidades do mundo presente, porque esse mundo criado por Deus, esse mundo todo vai ser planificado em Deus. O dinamismo pascal que nós celebramos neste exato momento, nós estamos no tempo solene, do tempo da Páscoa, é exatamente o momento em que nós celebramos que o momento pascal introduziu na história um dinamismo novo, que vai desencadear num processo final da sua meta o novo céu e a nova terra. Não é assim que fala o Apocalipse? Novos céus e nova terra? Mas atenção, são novos, mas são terra e céu, tudo será transformado. Jesus é também o Senhor da história. Então nós vamos passando a uma compreensão de uma espiritualidade mais encarnada, capaz de compreender, de compartilhar, de solidarizar-se também com o destino da humanidade. Então a gente não pode se pensar assim, a igreja vai para cá e a humanidade vai para lá. Não, nós temos um destino compartilhado. Decisões do mundo, por muitas vezes repercutem dentro do seio da igreja, e o Concílio Vaticano II soube muito bem reconhecer isso, né? Por isso que é importante, sim, fazer uma análise e uma leitura da realidade. Por isso que as fake news são perigosas, porque deturpam a leitura da realidade, nos dão um prognóstico equivocado da realidade, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode querer que a realidade diga o que nós queremos, mas aquela que nós sejamos fiéis ao dado em si. Muito obrigado por esse primeiro momento de paciência, de conversa, de reflexão. Nós vamos para um intervalo, mas o nosso encontro continua. Já já nós voltamos para o segundo bloco do programa Respostas. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco e eu gostaria de avisar, sobretudo, as mamães que estão presentes no programa de hoje, que nós vamos dar uma bênção toda especial, como disse a irmã, uma bênção solene, né? Uma bênção solene para todas as mamães. Vamos lembrar também daquelas que já se encontram na presença da Mãe do Senhor e da Mãe de todos nós, aquelas que já partiram, deixaram esse mundo. Também sabemos que amanhã é um dia difícil também para muitas pessoas. Muitas pessoas que perderam, mães que perderam filhos, filhos que perderam mães. É um tempo bastante delicado, então a gente quer pedir ao Senhor que dê o consolo, traga esperança, traga paz também ao coração de tantas mamães
que são tão importantes na nossa vida, né, gente? Como mãe é importante. E vocês sabem que esse programa, ele também se desenvolve a partir das perguntas que vocês nos mandam. Nós estamos colocando à disposição de vocês aí os números de telefone. Você pode ligar pelo WhatsApp, escrever no WhatsApp, você pode nos ligar. As suas perguntas, elas são recebidas e a gente vai respondendo. A gente não joga fora nenhuma pergunta. Pode ser que não respondamos nesse programa, mas pode ser no outro, tá? Se a gente não conseguir, se não der tempo. Isso é importante. Essa era a primeira coisa que eu queria falar. A segunda, que nós já vamos para o trabalho, né, desse segundo bloco, que começamos a responder perguntas. E a primeira pergunta, que na verdade eu vou dividir em 3 blocos, né? 3 ou 4 blocos dentro dessa pergunta, é a pergunta do Adriano, meu xará, que é lá da Vila Alba, tá? Vila Alba, eu acredito que eu consigo me localizar mais ou menos geograficamente aqui, né? Perto da Vila Planalto, realmente é isso que eu estava pensando aqui. Gente, uma saudação carinhosa a todo o pessoal da Vila Planalto. E a pergunta do Adriano são várias em uma, todas elas sobre o conteúdo do Creio. Muito bacana, que coisa boa, né, Adriano, que você tem esse interesse. Nós precisamos conhecer muito mais aquilo que constando no Creio significa que é algo essencial para a nossa fé. E nesse sentido, a primeira pergunta do Adriano é: eu vou ler toda a pergunta, mas depois eu vou dividir na resposta, vou separando os termos. Qual o significado da palavra padeceu no credo? Primeira pergunta. Ele quer saber também sobre o que significa a comunhão dos santos, remissão dos pecados e ressurreição da carne. Vamos começar para o padeceu no credo. Nós sabemos que pela nossa fé, a segunda pessoa da Santíssima Trindade teve por missão no projeto de salvação, vir a este mundo, se encarnou. O mistério da encarnação fala que Jesus, quando veio a esse mundo, viveu em tudo a condição humana. Sua humanidade era uma humanidade plena, no sentido de que é verdadeiro homem. Não deixou de ser verdadeiro Deus. Mas essas distintas naturezas humana e divina vivem na única pessoa do Verbo encarnado, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, veio a este mundo. E o mistério da encarnação pressupõe a existência histórica, a vivência. Eu falo assim, que o concílio cita que Jesus falou com palavras humanas, pensou com o coração humano, pensou com a mente humana, sentiu com o coração humano. Essa descrição assim detalhada para dizer que Jesus viveu realmente como homem, como ser humano. Viveu angústia, medo, o aprendizado no seu progresso. E também, dentro do mistério da encarnação do Filho de Deus, nós podemos dizer que Jesus também experimentou a morte. Como tal, o padeceu do creio se refere à segunda pessoa da Santíssima Trindade e se enquadra dentro do quadro de dogmático histórico, ou seja, que na nossa fé relata sobre aquilo que aconteceu com Jesus na sua existência histórica enquanto homem. Não deixou de ser Deus, mas o seu ser Deus em nenhum sentido tirou de Jesus algo da sua humanidade. Como tal, viveu existencialmente essa humanidade. E o padeceu, seguido das palavras sob Pôncio Pilatos, fala que num determinado momento histórico Jesus entrou num processo de julgamento que culminou com sua execução em uma cruz. Jesus morreu crucificado. Esse padeceu presente no creio, Adriano, é colocado porque para nós é muito importante entender o mistério da cruz. Logo na sequência, vejam, todos esses elementos que incluem a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Se cita no creio Pôncio Pilatos é para ressaltar o aspecto histórico, que é um enquadramento desse evento salvífico. Não é um evento salvífico perdido na cronologia geral da história,
Tanto que um bom historiador hoje não negaria a existência histórica de Jesus. E aqui nós estamos diante de um quadro, de um momento crucial da encarnação de Jesus, que é aquela página que são os últimos capítulos da sua existência histórica nesse mundo. Claro que eu estou falando desse período anterior à ressurreição. Mas por que ressuscitou? É uma resposta um pouco óbvia que eu vou dizer para vocês. Porque morreu. O ressuscitado é aquele que morreu. Então, Adriano, o termo padeceu aqui quer refletir sobre a introdução de Jesus dentro da dimensão de sofrimento, a dimensão da cruz, que é parte integrante do mistério pascal, mas que culmina na ressurreição. Então nós não podemos colocar padeceu separado de morreu, separado de ressuscitou, porque o mistério pascal, na sua complexidade, Adriano, inclui, tá? O sofrimento, a paixão, a morte e a cruz. Esse padeceu é mais relacionado ao processo que a existência histórica de Jesus também teve angústias, teve problemas, teve medo. Jesus teve o medo, está expresso de maneira muito clara na oração que Jesus faz no Horto das Oliveiras. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Porém que não seja feita a minha vontade, mas assim. É um Jesus que está angustiado, porque sua humanidade é plena e como tal, Jesus em nada é diferente de um ser humano. Então percebam que o padeceu aqui, Adriano, é importante para perceber que existe uma gradativa entrada de Jesus no mistério da paixão. Mas toda a sua existência foi um mistério de paixão. Toda a existência de Jesus foi um padecer. Padecer no sentido de que ele colocou toda a sua existência, já desde o esvaziamento, que nós chamamos de kenosis, que é um termo grego, quando Jesus se encarna, porque é Deus que está se encarnando, é o eterno que está entrando no tempo. Então, nós já temos uma dimensão de padecer, uma dimensão de paixão, de aniquilamento, de renúncia a si mesmo já na encarnação. Mas esse processo culmina com a cruz, Adriano. E o padecer significa que toda a existência de Cristo foi uma existência solidária, uma existência em prol da salvação da humanidade. Então, nesse sentido, o padecer faz parte deste processo que culmina com a morte e ressurreição de Jesus. Segunda pergunta que aparece no nosso creio, Adriano, você pergunta sobre o que significa a comunhão dos santos. Adriano, que bom que você trouxe essa pergunta, sabe por quê? Nós conhecemos muito pouco as consequências do nosso crer na comunhão dos santos. Por exemplo, nós teríamos que falar muito sobre o diálogo entre os vivos e os mortos, entre aqueles que estão diante de Deus ou na fase de purificação para a plena comunhão com Deus, para a fase final dos beatos, das beatitudes. Tudo isso tem profunda relação, porque a comunhão dos santos está falando, Adriano, que a morte não rompe a comunhão entre os filhos e filhas de Deus, que existe uma relação entre o céu e a terra, Adriano, que existe uma ponte entre o céu e a terra, e de fato nós não podemos evocar os mortos, como fazem alguns dos nossos, algumas pessoas, mas nós invocamos, porque aqui nós podemos falar dos santos, enquanto aqueles que chegaram à comunhão plena com Deus estão diante do face a face, mas os santos também são aqueles que estão aqui na dimensão militante e peregrinante da igreja. E a morte não rompe o vínculo que existe deste intercâmbio entre o céu e a terra, de dons espirituais. Tanto que, assim como você pede a intercessão de uma pessoa que está aqui na dimensão da vida, nesta dimensão do tempo ainda, e você fala, fulano reza por mim. Por que nós podemos invocar ou nos dirigir aos santos? E os santos são pessoas. Pessoas que morreram. Então existe uma ponte entre o céu e a terra. Podemos estabelecer uma comunhão de diálogo entre nós e aqueles que estão em uma outra dimensão do tempo na nossa fé. São dimensões distintas, mas não são dimensões separadas. O eterno vive no tempo.
Por quê? Quando Deus entrou nesse mundo, o Eterno entrou aqui. Então a dimensão da eternidade está contida na dimensão da nossa existência histórica, só com a diferença de que ela não chegou ainda à sua plenitude. Viu, Adriano? Então, comunhão dos santos não é pensar os santos só aqueles que já conseguiram a conquista da coroa, que conseguiram o face a face de Deus, que estão entre aqueles beatos, né, que alcançaram as bem-aventuranças e estão gozando das alegrias eternas. Também eles, mas nós estamos falando de comunhão dos santos, também inclui aqueles que estão na dimensão peregrinantes. Por quê? Porque os santos já estão entre nós, porque nós somos santos na medida também que o dinamismo da vida divina já está agindo entre nós. O dinamismo do mistério pascal já está agindo dentro de nós, de modo que nós estamos a caminho, mas já existe o já da presença de Deus, o já da presença da Eucaristia, o já do eterno no tempo, mas o ainda não da plenitude disso. Então, Adriano, eu fico feliz que você pergunte sobre a comunhão dos santos, porque é uma coisa muito desconhecida na catequese, é muito desconhecida entre nós, tá? Porque às vezes as pessoas pensam assim, padre, eu já ouvi isso, padre, por que os espíritas podem falar com os mortos e nós não? Aí eu falo, atenção, quando eu falo de comunhão dos santos, eu digo, existe um modo católico de nós nos comunicarmos. Não é como entendem os nossos irmãos espíritas, tá? Com todo o respeito que nós temos a um modo distinto de crer, mas não é dito que nós não podemos nos comunicar. Aí eu falo a diferença, nessa hora eu explico para a pessoa a diferença entre invocar e evocar. Nós não podemos evocar os mortos, tá? Mas nós podemos invocá-los, sobretudo num contexto de oração, porque a oração rompe essa barreira, né? E aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente pode refletir sobre a dimensão da nossa meta. Podemos falar, inclusive, Adriano, dentro do tema da comunhão dos santos, podemos falar do reencontro que nós vamos ter um dia. Vai ter um reencontro. A gente vai se reencontrar. Nós vamos encontrar as pessoas que amamos. Nós vamos encontrar nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pais, nossas mães. Só que já numa dimensão de plenitude, já não submetidos àquilo que é próprio do tempo e do espaço. Essas leis não vão mais ser vigentes, mas nós estaremos na dimensão do divino, plenamente inseridos nesta dimensão. Então a gente pode falar que nós temos um exército de irmãos e irmãs nossos que estão lá ali na torcida por todos nós. É o que eu falo quando eu estou batizando. Olha, essa criança vai ser blindada pela presença de Deus que vai viver dentro dela, mas vai ter também, nós vamos agora invocar os santos. Por que tem a ladainha de santos no batismo? Adriano, exatamente porque nós cremos na comunhão dos santos, ou seja, eu vou dizer para aquela criança que eu vou dizer na hora que tem um momento que eu peço que ela tenha força na hora que ela vai enfrentar a força do mal. Significa que aquela pessoa vai enfrentar batalhas na vida, mas que ela vai contar também com uma multidão de irmãos, de homens e mulheres que do céu vão acompanhar, vão proteger, vão interceder. Interceder é uma palavra que só pode ser entendida dentro da comunhão dos santos, Adriano, dentro da profissão de fé na comunhão dos santos. Você percebeu, Adriano, que a gente fala comunhão dos santos, mas tem uma série de coisas que se desprendem dessa realidade da nossa fé. E que eu repito para você, infelizmente a gente desconhece muito. Muitos catequistas também desconhecem o que significa nós cremos na comunhão dos santos, tá? Aqui nós vamos entender o lugar dos santos, aqui eu estou falando dos canonizados, tá? Vamos entender o que significa intercessão. Que sentido tem falar em intercessão? Qualquer que seja a resposta, Adriano, tem que ser entendida dentro da compreensão da comunhão dos santos, tá? Então, dentro desse artigo, essa palavra que eu estava procurando aqui agora, Adriano, dentro do artigo da comunhão da fé, que nós professamos a fé na comunhão dos santos, é que a gente entende a intercessão que nós fazemos. Então, santos por aqui, Adriano, não é só os canonizados.
Porque tem muita gente que é santa e também não foi canonizada. Por que tem o dia 2, que é o dia de todos os santos? Porque a igreja reconhece que existe uma multidão de pessoas que nós não invocamos, mas que foram santas. E também está falando de nós, porque nós somos santos. O Espírito Santo de Deus, no dia do nosso batismo, veio morar em nós. Ele não mora senão num templo santo. Então existe a santidade já. Claro, uma santidade ainda em processo de desenvolvimento que culminará no céu. Mas existe, Adriano, pela profissão de fé, na comunhão dos santos, uma ponte entre o céu e a terra. E nós podemos dizer que nós continuamos nos comunicando com este universo que, sobretudo, acompanha ainda o nosso peregrinar neste mundo. Adriano, obrigado. Eu sei que tem a terceira parte da sua pergunta. Nós chegamos ao final desse bloco, mas fica tranquilo. Eu vou voltar na terceira parte da sua pergunta logo após o intervalo. Nós já voltamos. Vocês percebem que o tempo passa muito rápido, né? Já estamos no terceiro bloco e ainda temos esse tempo entre nós. E outra coisa que eu gostaria de observar agora, que a pergunta do Adriano diz respeito ao creio. E o creio diz, em poucas palavras, o muito daquilo que a gente crê. E nesse sentido, ela é uma fórmula condensada, tá? É uma fórmula condensada, é uma cápsula, vamos assim dizer, né, gente? De verdades que são essenciais para o nosso crer. Porque o creio, o conteúdo do creio é um conteúdo que nós acolhemos na fé. Por quê? Porque nós dizemos que é um conteúdo revelado. Deus revelou. Eu acolho como verdade da minha fé. E nesse sentido, o creio é condensado porque são verdades essenciais. Sem aquilo, eu abandono a minha identidade enquanto cristão. E vocês perceberam que tem um termo ali, padeceu, mas você faz todo um giro. Por quê? Porque são verdades de fé, são pílulas com verdades muito, muito abrangentes, que englobam muitas outras perspectivas. Então, por isso que a gente vai continuar respondendo a questão do Adriano, porque ele foi para um outro artigo do Creio. Qual que é o outro artigo? O Adriano também pergunta, gente, eu estou fazendo referência a quem chegou agora no programa, uma pergunta do Adriano que ele fez no quadro anterior, que eu li aqui, mas eu estou continuando o desenvolvimento dessa pergunta. Na primeira pergunta, o Adriano colocou o que significa padeceu e também pergunta sobre a comunhão dos santos que a gente professa no Creio. Agora, nós passamos para uma outra pergunta do Adriano. O Adriano pergunta o que significa a remissão dos pecados. Remissão, nesse sentido, significa que eu acredito que mesmo que alguém tenha se afastado pela sua vida, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, substancialmente, radicalmente de Deus, a graça de Deus vai ser sempre maior na abundância da salvação, de modo que esta pessoa, a porta da vida eterna, estará no processo do seu caminhar histórico, sempre aberta. Aberta até o último segundo. Por exemplo, o bom ladrão, chamado de bom não porque é ladrão, mas porque no último momento da sua vida faz um exame de consciência, cai em si, esse cair em si o leva a toda uma reavaliação, uma retrospectiva de toda a sua vida, onde ele se dá conta do seu erro, onde ele
de onde ele se dá conta da sua distância de Deus, do seu pecado. Então, o que é remissão dos pecados? Significa que Deus pode salvar, que a ninguém está negado absolutamente o caminho de volta para a casa do Pai. A ninguém está negado a abertura da porta da salvação. Então, crer na remissão dos pecados é crer que não faltou nada ao projeto redentor de Cristo na cruz. A missão redentora de Cristo não deixou nada fora. Mesmo o pecado mais terrível, nada é maior do que a misericórdia de Deus. Então, a remissão dos pecados, Adriano, evoca a questão da misericórdia, dessa capacidade infinita que Deus tem de perdoar. Deus na cruz não deixou nada fora. Não existe pecado maior do que a misericórdia divina. A misericórdia divina é maior na sua potência do que todos os pecados. Então, a toda pessoa Deus abre o caminho da salvação. Que é um caminho de salvação por quê? Porque para ser salvo alguém está perdido. Esse perdido é a condição que o pecado decreta na existência da pessoa, que se concretiza enquanto o pecado é experimentado como afastamento de Deus, afastamento da sua vontade, afastamento da vida. E por outro lado, esta vida está atrelada ao mal e as suas consequências. A dimensão da sombra, a violência, o mal, a inveja, tudo aquilo que destrói o ser humano. Mas as portas da salvação estão sempre dispostas ao caminho daquela pessoa que, entrando no processo de retomada, ainda que seja no último momento da sua vida. Assim respondia o santo Cura d'Ars. Alguns dizem que é um outro autor dessa história. Eu já contei aqui para vocês no programa. A mãe estava muito desesperada porque o filho se jogou da ponte, se matou. E naquele tempo a mentalidade era muito clara, até porque a igreja não tinha a compreensão que ela tem hoje. A pessoa que se matava morria em pecado mortal e, como tal, a consequência lógica, a condenação eterna, ipso facto. Não podia nem ser sepultado no cemitério cristão, não podia colocar nem a cruz. Então, era uma pessoa condenada. Pronto, se matou, condenado. A resposta do santo foi muito, muito bela. Fique tranquila, ele tranquilizou essa mãe dizendo que a misericórdia de Deus é muito maior que a distância entre o rio e a ponte. O que significa? Existe um momento, que seja um segundo, que seja um milésimo de segundo, onde o ser humano, caindo em si, resolve acolher a proposta salvadora de Deus. Por quê? Porque a salvação é um dom. A gente não é salvo por bom comportamento. A gente é salvo pela graça. Isso é Paulo, isso é a nossa teologia. Agora, eu te dou um presente. Você diz assim, eu não quero. Então, se no último momento você diz assim, eu quero. Pronto. Então você vê que a remissão dos pecados, Adriano, é a porta de Deus que está sempre aberta para quem quer voltar. É o abraço de Deus daquele pai que está todo dia lá, olhando lá longe, para ver se o filho está voltando. Deus está sempre esperando nossa volta. Ele jamais se afasta de nós. É nossa autonomia, tá? Que toma a decisão de afastar-se de Deus. É um retirar-se da presença de Deus, mas Deus está presente em tudo. Aí a nossa autonomia, que infelizmente nesse sentido opta por não aceitar esse presente, essa comunhão com Deus, tá? Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado que, eu repito, nós não somos salvos por bom comportamento. Eu não chego lá em cima e aí começa uma listinha. Eu fiz isso de bom, isso de bom, isso de bom, isso de bom. Logo, abre a porta do paraíso porque eu mereço. Não. A salvação é um dom. Todos nós fomos encontrados numa dimensão de afastamento de Deus.
O que é o pecado original? Que não é ainda o pecado realizado por mim e por você. Não é o pecado atualizado nas opções pessoais nossas. De mentir, de falar mal do outro, de matar, de bater, né? De fazer sofrer. Não é ainda. É uma dimensão existencial com a qual cada ser humano que vem a esse mundo experimenta, tá? Então nós somos encontrados por essa graça que nos salvou. Então remissão dos pecados é realmente esta oportunidade divina que está sempre presente na nossa vida. É um dom de Deus. A ressurreição da carne é um ponto importantíssimo, né, Adriano? Nós estamos no tempo pascal, onde nós falamos da ressurreição de Jesus. Veja, a ressurreição da carne ou ressurreição dos mortos, num creio está a ressurreição da carne, no outro está a ressurreição dos mortos. Tem que estar necessariamente ligada com o artigo anterior, ao artigo que fala que Jesus ressuscitou dos mortos. A nossa ressurreição é consequência da ressurreição de Jesus. Nossa ressurreição é possível pela ressurreição de Jesus. E uma outra coisa é da carne. Não é a alma só, porque a gente fala assim, a alma foi para o céu, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Não! O ser humano pleno é corpo e alma. A ressurreição da carne que a igreja fala é que a dimensão do nosso corpo será redimida. Não é só nossa alma. É o homem, a mulher que será redimida, redimido. Não é só o espírito. A ressurreição dos mortos é consequência da ressurreição de Cristo. E o cristianismo não é um espiritismo, não é um espiritualismo. O cristianismo tem que dar conta de um corpo. Jesus ressuscitado tem o corpo glorificado. Nós participaremos deste, nosso corpo também participará desse processo de ressurreição, glorificação, plenificação. Que maravilha! Ou seja, nós vamos ressuscitar também, nossos corpos também ressuscitarão, porque eu só posso falar, Adriano, de ser humano quando eu estou falando de corpo e alma. Aqui nós entramos em várias questões de escatologia, né, Adriano? Eu também dou aula de escatologia lá na Universidade Católica Dom Bosco. E aí a gente dá pano para manga esse tópico também da ressurreição da carne. E veja que nós, quando falamos de ressurreição final, nós estamos falando do final da história da salvação, da plenitude daquilo que Deus preparou para a humanidade, e a essa plenitude só se chega depois que corpo e alma estão plenificados, depois que nós estaremos ressuscitados em Cristo. Então, Adriano, você falou de uma coisa que é fundamental, porque a gente não pode esquecer a dimensão da materialidade do nosso corpo, que é comunicação. Por isso que a igreja fala da importância do corpo, né? É um corpo que não precisa ser... né? Tem gente que só cuida do corpo numa dimensão estética, mas nós estamos falando de uma plenitude, de duas coisas que no ser humano não podem ser separadas sem destruir o que é humano. Então Deus vai restituir tudo isso. Tudo isso vai ser levado à plenitude na ressurreição dos mortos. E aqui, como você lembra, Adriano, num dos creios aparece ressurreição da carne. Exatamente, por esse motivo que eu coloquei aí para vocês também, né, gente? Nós não podemos esquecer que o cristianismo não está feliz assim, o paraíso, nossa, tá cheio de almas, tá lindo, que coisa mais linda, acabou tudo? Não, não acabou ainda. Não acabou, porque nós cremos na ressurreição da carne. Cremos, é artigo da nossa fé. Então, o nosso corpo não tem que ser desprezado pela nossa fé. Tá? Não pode, porque tudo isso será plenificado em Deus. Corpo e alma. Né? Que graça. Gente, como hoje
esse final de semana, aliás, nós temos uma ocasião muito especial, é o Dia das Mães. Eu falo, gente, que mãe exprime muito de Deus. Mãe fala de Deus. Eu digo assim, aqui na Terra, qual que é a coisa que mais parece com Deus? Eu falo para vocês, mãe parece muito com Deus. Quando Deus fez a mãe, ele estava muito inspirado. Acho que ele acordou bem naquele dia. Porque a mãe tem a ternura, a doçura, o carinho, mas ao mesmo tempo tem uma força que, meu Deus, da onde? De onde vem a força dessas mães? Então, mãe é expressão mais concreta nesse mundo daquilo que é Deus. Se nós dizemos que Deus é amor, a mãe é nesse mundo uma expressão disto. E de fato a maternidade é vista muito mais do que um fato biológico, mas é um dom. A maternidade é um dom. E eu queria invocar no final desse nosso encontro, caminhando para o final, uma bênção que me pediram, e da minha parte é uma bênção homenagem a todas as mães. Bem sabemos o quanto nós estamos angustiados neste tempo, mas eu penso que ninguém sofre como sofre o coração de uma mãe que perdeu seu filho, que tem medo de perder o filho nesse tempo. Então ser mãe, quando nasce um filho, ser mãe, ser pai, é um pedaço do seu coração que sai do seu corpo. Então eu penso que as mães estão vivendo essa dimensão da angústia hoje de maneira muito mais forte, muito mais intensa. Então eu queria muito dizer nesse dia, com essa invocação da bênção, por intercessão daquela que é mãe, mãe do Senhor, mãe de nós, mãe do mundo inteiro, que vocês não desanimem. E nós queremos trazer nessa bênção agora, gente, todas as mães que também partiram, que perderam suas vidas nesse tempo de Covid, nesse tempo de pandemia. Eu sei que muita gente, pela primeira vez, vai passar um Dia das Mães sem a mamãe. Que duro, que difícil. Sei também, por outro lado, de muitas mães que nesse tempo de pandemia viram seus filhos partirem antes delas. Como dizia Padre Fábio numa das suas mensagens, ele também perdeu a mamãe. Ele termina dizendo algo que me emocionou muito quando eu li: mãe é insepultável. Nós podemos dizer também que filho também é insepultável. Algo um pouco contra a própria natureza. Minha mãe mesmo vai viver o primeiro Dia das Mães com a ausência de um dos seus filhos. Nós somos dois, mas um nos antecipou e foi para o pai. Então eu quero muito pedir que essa bênção traga consolo. Consolo, esperança para as mães que estão sofrendo a partida de seus filhos. As mães que contemplam a face de Deus para que continuem de lá, amparadas nesse amor de Deus e na comunhão divina, a nos acompanhar e a nos proteger também aqui. Mãe também protege muito. Por isso que eu quero pedir esta bênção sobre todas as mães, sobre todas vocês mães. Obrigado pelo seu sim. Obrigado pela sua doação. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua entrega. Obrigado pelo sinal maravilhoso de Deus que vocês são para nós. Perdoem nossas falhas, nossos limites, nossas críticas, nossas incompreensões. Perdoem e aceitem hoje de todos nós, aqui da TV Imaculada, um grande e forte abraço. E nossa expressão maior de carinho quer ser apresentada nesse momento com esta bênção que nós queremos invocar sobre todas vocês. Hoje então vamos pedir esta bênção especial para todas as nossas mães. Por intercessão de Maria Imaculada, Mãe do Senhor, e Mãe de todos os seus discípulos, Mãe da esperança, Mãe das dores, desça sobre cada mãe, renovando sua esperança
renovando sua fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso carinho muito especial a todas vocês, que vocês se sintam fortalecidas pela certeza de que Deus, se fez vocês, vai com certeza continuar abençoando, protegendo cada uma de vocês que são para nós um farol, um colo, um fogo que aquece nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Continuem exercendo a missão de mães, nós precisamos de vocês. Muito obrigado, com carinho a todos vocês que acompanham esse programa, de modo especial as mamães. Eu não quero apertar o microfone aqui, mas se sintam muito abraçadas por todos nós. Se Deus quiser, logo nós vamos poder dar esse abraço também pessoalmente. Programa Respostas fica por aqui. Nosso carinhoso abraço. Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se o nosso Deus nos permitir. Grande abraço, feliz Dias das Mães. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.